Você tem guardado o coração dos seus filhos? Você tem ensinado a eles como se guarda o coração segundo a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Hoje nós vamos aprender um pouco, à luz da palavra de Deus, como guardar o nosso coração e como ensinar o nosso filho a guardar o coração dele. Graça e paz, meus amados, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Não gravei esses dias, não, faz um tempo já, né, que eu não gravo um vídeo aqui pro canal, porque as minhas filhas estavam de férias, então eu estava dedicando mais tempo para elas, né, como elas são pequenas, eu estava dedicando um tempo com elas, elas demandam muito tempo, como vocês sabem, quem tem filho pequeno sabe que os filhos demandam bastante tempo, então eu estava com o tempo voltado para elas. E agora voltamos aqui com os nossos vídeos, com a nossa playlist de maternidade, e eu vim falar de um tema bem polêmico, um tema bem importante, né, na sociedade hoje, porque hoje nós vivemos muito à base da tecnologia, e esse tema é telas. O que você acha sobre esse tema? O que você acha dos seus filhos assistirem TV, celular? O que eles assistem? Me diz aí já nos comentários se os seus filhos assistem TV, celular, porque hoje em dia nós vivemos na era tecnológica, né? Não tem como o seu filho não ser apresentado à tecnologia, né? Infelizmente, a tecnologia ela ganhou um espaço muito grande, né, no mundo, no Brasil e no mundo. Então, assim, as crianças, elas estão muito tecnológicas. A infância, ela mudou, né, completamente. Não é mais como era na minha época e na sua época, por exemplo, né? Aquelas brincadeiras, aquele tempo, né, mais com os irmãos, de brincar mesmo, de se entrosar, ele está se esvaindo mesmo, né, por causa da tecnologia. A gente vê que a tecnologia ela tem mudado os relacionamentos, né? Então, assim, é algo bom a tecnologia, mas também é algo maléfico se a gente não souber usar, né? Porque tudo que é bom tem o seu lado ruim, tudo que é ruim tem o seu lado bom. Mas hoje nós vamos aprender algumas dicas para afastar um pouco os nossos filhos da tela, ou até mesmo para diminuir o tempo deles na tela. Por quê? Porque eu sei que muitas crianças, pelo menos a maioria das crianças, assistem muito, né? São expostas à tecnologia. As minhas filhas, por exemplo, eu vou dizer para vocês, elas sim assistem, elas são liberadas para assistir, né? Elas são expostas à tecnologia, mas eu vou passar para vocês algumas dicas que eu aplico aqui em casa para ter o controle dessa tecnologia aqui em casa, né? Dessa prática de assistir, né? De estar com o celular, de jogar. Por quê? Porque se a gente não controlar as nossas crianças, elas não têm controle emocional, né? Elas não têm critério. Então, assim, elas fazem tudo o que elas querem fazer tudo o que querem, né? Criança, ela é movida pelo impulso, pela vontade. Mas nós, adultos, pais responsáveis, estamos aqui para disciplinar os nossos filhos e para guiá-los. Nós somos uma bússola para os nossos filhos. Então, nós temos que apontar o caminho, a direção, né? E a palavra de Deus diz que, acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes, todas as fontes da vida procedem do coração. Então, assim, nós temos que ensinar os nossos filhos a guardar o coraçãozinho deles, né, de coisas que não vão agradar a Deus, primeiramente, e não vão fazer bem para eles, né? Então, como é que se guarda o coração? Como é que você guarda o seu coração? Você guarda o seu coração cuidando do que você ouve e do que você vê, né? Tudo que entra é pelos olhos e pelo ouvido. Então a gente guarda o nosso coração cuidando do que ouvimos e do que vemos. E é assim que nós devemos cuidar também do coração dos nossos filhos. Enquanto eles não sabem cuidar, mas a gente tem que ensiná-los a guardar o coração, né? Segundo a palavra de Deus. Eu tento pelo menos, mas graças a Deus eu sei que o Espírito Santo é que dá o crescimento, né? Mas eu tento ao máximo guardar o coração das minhas filhas, com que elas veem mesmo, né? Com que elas absorvem da tecnologia. Então eu vou passar para vocês algumas dicas que eu faço aqui em casa que pode te ajudar na sua casa aí. E se você também tiver alguma dica para mim aqui no final do vídeo, eu quero que você passe para mim nos comentários
alguma dica que você também usa na sua casa, para que eu também possa aprender com você, porque nós somos mães, nós aprendemos umas com as outras. Mães e pais, né? Aprendem uns com os outros. E a primeira dica é: seja exemplo. Ser exemplo para os nossos filhos quer dizer que nós vamos consumir tecnologia, claro que nós temos celular, muitas vezes trabalhamos pelo celular, mas nós não vamos ficar ali o dia inteiro na tecnologia, o dia inteiro no celular, até porque o tempo é algo muito precioso que a gente não pode ter de volta quando a gente perde. Então, infelizmente, muitas pessoas perdem muito tempo, né, na tecnologia hoje, em redes sociais, em mídias, e não leva em consideração que esse tempo perdido ele não volta mais, né? Então nós temos que cuidar do nosso tempo, né? De algo mais precioso que Deus nos deu foi o nosso tempo. A palavra de Deus diz lá em Salmo 90, que eu amo esse versículo. Na oração de Moisés ele falou assim: ensina-me a contar os meus dias. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Moisés estava pedindo ali a Deus sabedoria para usar o tempo. Gente, isso é tão precioso, sabedoria para usar o tempo, porque o nosso tempo, ele é algo que a gente perde e não recupera mais. Não é como dinheiro. Não, tempo a gente perde e não recupera mais. Tempo tem que ser aplicado naquilo que realmente importa, naquilo que verdadeiramente vai acrescentar na nossa vida. Então, assim, a gente não vai passar o dia todo ali na tecnologia, a gente não vai dar mais atenção para aquilo do que para os nossos filhos, para aquilo do que para o nosso esposo, porque isso é o que os nossos filhos estão vendo acontecer. Então, eles aprendem muito mais pelo exemplo, né, pela conduta, do que pelas palavras. A conduta, a palavra, ela fala, mas a conduta, o exemplo, ele grita. Então, nós temos que entender isso. Segunda dica: filtrar o conteúdo. Eu faço muito isso aqui em casa. Eu prefiro que as minhas filhas assistam na TV do que no celular. E raramente as minhas filhas assistem no celular, para falar a verdade, né? Porque o celular é algo que elas ficam ali quietinhas e a gente não vê o que está passando. E às vezes até um anúncio. Às vezes a gente não vê o que está acontecendo ali no celular. Muitas vezes a gente está na cozinha, o filho está na sala ou no quarto. E a gente não está nem ouvindo o que tá rolando ali no celular. Mas na TV, a TV está lá na sala, a TV é grande, você passa para lá, passa para cá, você vê. Né? Você está na cozinha, você dá uma olhadinha. Então é assim, eu prefiro que as minhas filhas estejam na TV do que no celular. Raramente elas pegam, né? Só se a gente não estiver em casa e tiver algum evento, eu deixo elas um pouquinho, mas eu sempre filtro o conteúdo que elas estão assistindo. Porque é importante para você entender o que a criança está vendo, se é permitido para ela, né? Se vai edificar a vida dela, se vai acrescentar, se só vai ensinar coisas bobas, ruins, coisas fúteis, coisas que vão direcionar ela para outros caminhos, ou se elas estão vendo algo que é permitido para elas, né? Que está edificando, que está ensinando alguma coisa, ou é uma musiquinha, né? Que é para a criança. Então, assim, filtrar o conteúdo é importantíssimo para a gente ver o que está entrando na cabecinha dos nossos filhos. Então, eu faço isso sempre aqui em casa, eu filtro sempre o conteúdo que as minhas filhas estão vendo. A terceira dica, antes de eu falar a terceira dica, quero pedir para você que está assistindo se inscrever no meu canal, clicar aí no botãozinho de se inscrever, clica aí no botãozinho de todos, para você ficar por dentro de todos os vídeos, que não vai te custar nada. Pelo contrário, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e ele vai entregar para outras pessoas que precisam ouvir essa palavra também, precisam desse vídeo. Amém? Terceira dica: limitar o tempo. Limite o tempo que o seu filho passa na tela. O filho, a criança, ela vai querer passar o dia inteiro. Ela não vai querer ir para a escola, não vai querer tomar banho, não vai querer comer, não vai querer fazer nada, ela vai querer só assistir. Porque é cômodo ficar ali, é bom, ela não está fazendo nada, ela só está assistindo, né? Mas é nosso dever limitar o tempo que a criança, o nosso filho, ele passa ali na tela, né? Porque ele precisa fazer outras coisas, ele precisa ir para a escola, fazer atividade, brincar, se entrosar, ter tempo com a família. Se ele tem irmão, ter tempo com o irmão. Eu faço muito isso com as minhas filhas. Olha, agora vão brincar, vão fazer outra coisa, e elas vão brincar, vão brigar, mas vão se entrosar. Então, assim, eu limito o tempo, dou um tempinho, falo quanto tempo tem, a gente trabalha com avisos e combinados. Eu sempre aviso assim: olha, filha, mais 10 minutos, mais 20 minutos, meia horinha, um filme só. Sempre aviso, porque quando for desligar, não vai ser falta de respeito, né? Não vai ser assim: ah, você desligou na minha cara. E não vai dar também autoridade para a criança, sempre que quiser fazer, do nada ela ir lá e fazer. Não, ela sabe que antes dela fazer,
ela precisa informar, olha, mamãe, eu vou fazer isso. Então eu sempre faço isso com minhas filhas. Eu, olha, filha, vai assistir esse e mamãe vai desligar. E aí você vai fazer outra coisa, você vai brincar, você vai se divertir, fazer outra coisa. Não vai ficar assistindo o dia todo. Porque senão ela quer ficar o dia todo assistindo. A quarta dica que eu quero dar para vocês é: conversem sobre o que as crianças assistiram. Eu sempre converso à noite o que as minhas filhas gostam de assistir. Eu pergunto os desenhos que elas mais gostam, eu pergunto os filmes que elas mais gostam. Tanto é que eu sei o filme de cada um, os prediletos, os desenhos prediletos, eu sei do que elas gostam. Por quê? Eu sempre pergunto, eu sempre procuro saber qual o conteúdo que elas mais gostam, para saber se elas estão, né, mais ligadas naquele conteúdo mais edificante, que edifica, ou se tem algo que elas gostam que eu não percebi, que elas assistiram, ou que está ensinando alguma coisa errada. Então eu sempre procuro saber, né, através da conversa mesmo, o que elas acham, o que elas acham do que estão assistindo. A quinta dica que eu faço muito aqui em casa também é investir em brincadeiras, dar alternativas, né, dar alternativa para a criança. Bora fazer isso, bora brincar. Eu sempre pergunto assim para elas: quer que a mamãe leia uma historinha? E aí elas querem, aí vai pegar um livro, elas gostam muito de leitura. E aí eu também gosto muito de ler para elas. Aí eu pergunto se elas querem que eu leia. E aí elas pegam livros, aí a gente vai ler, vai fazer outras coisas. Quer ir na pracinha? Vamos na pracinha. Eu levo elas, desço com elas só para não estar assistindo direto, né? Só para não estar com aquele tédio mesmo, né? De querer sentar para assistir, não fazer nada. Então vamos montar uma pecinha, vamos montar um quebra-cabeça, vamos brincar. Elas gostam muito de brincar comigo, mesmo sendo irmãs, elas gostam muito de brincar comigo. Então às vezes eu dedico meia horinha do meu tempo para sentar ali e brinco de boneca, de médico, de comidinha, monto pecinha, faço o que for. Só não posso passar o dia todo brincando com elas, né? Mas eu faço o que for para entreter um pouquinho elas. Às vezes eu desço, passo 1, 2, 3 horas na praça com elas, só para elas não querer ficar assistindo o tempo todo. Então eu também dou alternativas para as minhas filhas, né? De outras coisas que eu participo também, para que elas possam se interessar por outras coisas. Muitas vezes, eu digo para elas que está sem internet. Aqui em casa, Senhor, me perdoe, mas eu digo que está sem internet para elas passarem mais tempo se entrosando. Então elas passam muito mais tempo brincando. Aí depois eu digo: eita filha, chegou a internet depois de um bom tempo. Aí eu boto alguma coisa para elas assistirem. Para quê? Para que elas possam se inteirar, né? Conversar, estar entre irmãs. Elas gostam muito de brincar juntas, de estar juntas. E muitas vezes a tela, ela atrapalha isso. Quando você deixa o seu filho na tela, ela acaba atrapalhando a interação dos irmãos. E quando é filho único, acaba atrapalhando a interação dele com você. Então, invista em alternativas. Eu faço isso aqui na minha casa com as minhas filhas. Mais uma dica que eu vou dar para você que eu faço aqui em casa: passe tempo com o seu filho mesmo. Às vezes conversando, muitas vezes eu boto um lanchinho para mim mesmo com as minhas filhas e fico na mesa e a gente passa um tempão conversando, brincando, sorrindo, né, gargalhando, porque assim, o tempo que você passa com seu filho é essencial para o crescimento dele e para o vínculo mesmo que ele cria com você. Ele cria um vínculo com você através do tempo, das interações, né? E o tempo que a gente perde, como eu já falei, ele não volta mais, né? Então esteja presente intencionalmente mesmo na vida dos seus filhos. Porque que adianta você estar com ele o dia todo? Eu, por exemplo, que passo o dia todo com as minhas filhas, né? Que eu não trabalho fora. Então eu passo o dia todo com elas, e que adianta eu estar com elas o dia todo se eu não sou intencional, né? Na minha vida com elas mesmo. Nas minhas atitudes, nas brincadeiras, nas refeições. Eu tenho que ser intencional. Então assim, eu procuro ser intencional no tempo que eu passo com as minhas filhas. Procuro estar presente. Porque muitas vezes a gente está presente, mas está ausente, né? A presença sem atenção, ela é ausência disfarçada. Então nós temos que prestar atenção nisso. Então procure passar tempo com seu filho e fortalecer o seu vínculo com ele, né? Que vá além das telas, que ele prefira estar com você do que estar com as telas. Graças a Deus eu vejo muito isso aqui em casa. As minhas filhas preferem muito estar comigo do que estar assistindo, do que estar com as telas. E graças a Deus eu tenho fortalecido esse vínculo entre nós. E essa é a minha oração hoje, para que você fortaleça o seu vínculo com seu filho. Invista tempo, invista em alternativas, como eu falei, né?
E não seja extremista, meu filho não pode assistir, a não ser que você realmente não autorize, né? Não seja permitido o seu filho assistir. Que não seja uma prática na sua casa. Porque tem família, assim, que a criança não assiste de jeito nenhum. E esse é o ideal, né? Mas nem sempre o ideal cabe na nossa rotina. Então, na minha casa, as minhas filhas são permitidas, mas eu aplico todas essas dicas que eu falei pra você aqui agora no vídeo. Se você tiver alguma dica pra mim também, deixa aí nos comentários, porque eu quero saber. E é isso, que as distrações, que a gente não deixe as distrações, né? A tecnologia roubar a nossa intimidade, o nosso relacionamento, a nossa conexão mesmo com os nossos filhos. E se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, compartilha. Se viu uma pessoa na sua mente quando você estava assistindo esse vídeo, compartilha. Não sai do vídeo sem deixar o seu gostei. Se inscreve no canal, tá certo? Deixa aí o seu gostei para o YouTube espalhar esse vídeo para outras pessoas, para outras mães. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo.